Boa tarde, doutora Lília. Que Boa bom que aceitou o tarde. convite para esse bate-papo. Tá me vendo? Estou te ouvindo, tá me vendo? Não. Não, né? Que Eu não sei o que é. Eu pena. até testei agora com outra pessoa, apareceu, eu consegui vê-la. Então não sei É, o que é. então pode ser alguma coisa aqui no meu Instagram. É. Aqui, boa tarde, as pessoas já estão entrando aqui. Eu vou me apresentar primeiro. Eu fiz o convite para a doutora Lília pelo Laboratório Quântico, que é um espaço meu e da Lília, que a gente trabalha com ferramentas integrativas, né, para a saúde, bem-estar das pessoas. Eu sou mãe do Vinícius, né? Quem me levou para esse universo todo da integrativa foi por conta da minha busca em contribuir com a saúde do Vinícius, meu filho, né? Meu filho ele tem 22 anos, é, diagnosticado com a síndrome de Lennox-Gastaut, que é epilepsia de difícil controle, e desde os 6 meses de idade que a gente vem nessa busca, né, para contribuir o máximo possível para a saúde e o bem-estar dele, né? E nessa busca, recentemente, né, no ano passado, eu conheci a doutora Lilian, né, que é homeopata, ozonioterapeuta, é da área integrativa, né, que era o que eu estava buscando. E ela se tornou não só médica do Vinícius, mas da família toda, né? Minha, do meu marido. E eu indico também para as pessoas, né, que estão buscando formas, né, de cuidar, né, da sua saúde de uma forma mais integral, né? Então, doutora Lília, se apresenta um pouquinho mais, fala um pouquinho de você, para depois a gente entrar no nosso tema específico. Bom, eu sou Lília, sou médica, formei na Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em medicina de família e clínica médica, homeopatia. E como que eu entrei na área integrativa, né? Eu há uns 12 anos atrás, eu trabalhava como médica de família e fazia medicina convencional, alopatia. E na minha família tem um histórico familiar de doenças cardíacas bem importante por parte do meu pai. E ele estava na época, com 68 anos, já tinha feito vários procedimentos, assim, cardíacos, cirurgia cardíaca, 3, angioplastia 2 vezes. Então, nessa época, ele se encontrava com quadro de angina e fora de possibilidades terapêuticas pela medicina convencional. Então, foi orientado para que ele aprendesse a conviver com a angina. Então, é uma limitação muito grande, porque ele andava 150 metros, sentia dor no peito, tinha que parar, tomar o comprimido debaixo da língua e, e conviver assim. Então, era uma pessoa super ativa, que trabalhava na roça, gosta de capinar, gosta de mexer com plantas. Eu falei, nossa, será que eu, como médica, né, não vou conseguir ajudar o meu pai? Então, comecei a pesquisar, eu não conhecia, só conhecia a homeopatia, né? Com a homeopatia já ajudei alguma coisa, mas não tive a resposta que gostaria de ter. Comecei a pesquisar e conheci o ozônio. Por coincidência, tinha uma médica na época, há 12 anos atrás, o ozônio não era tão difundido quanto é hoje no Brasil. Uhum. E eu conheci uma médica que fazia ozonioterapia, só tinha uma médica em Belo Horizonte. E eu levei o meu pai lá para fazer as sessões de ozonioterapia intravenosa, que é chamada alto maior. E com 15 sessões, ele ficou totalmente sem dor, voltou a capinar e voltou à vida normal dele. E com isso foi até diminuindo as medicações que foram indicadas para ele. Eu falei, meu Deus do céu, esse ozônio é muito bom, né? Vou ter que conhecer isso. Então, eu comecei a Uhum. integrativa pelo estudo do ozônio. Fui fazer a formação na ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, na época era coordenada aí pela doutora Maria Emília Gadelha. Fiz estágio lá na clínica dela e aí
Aí depois que a gente entra para a integrativa, é um mundo imenso, né? Super vasto. Comecei a estudar outras coisas, terapia neural, medicina biomolecular e biofísica. Depois conheci a nova ciência. E aí não parei mais. Assim é como foi a minha história. É, depois que a gente entra nesse universo, né, a gente mergulha nesse universo e vai conhecendo as infinitas possibilidades de cuidar da nossa saúde, da nossa família, né? E foi nessa busca, né, que eu também comecei a procurar possibilidades para o meu filho, né, para ajudar, contribuir no desenvolvimento dele, né? E eu também conheci o ozônio, né, lá atrás. É, o Vinícius chegou a ficar meses internados em UTIs por conta de convulsão, né? Eram muitas convulsões e eu fui entendendo que eu precisava de todo um cuidado para esse organismo ficar bem, né? Estou aqui falando que a doutora Lília cuida da minha família também, ó. Tá nos comentários aqui, da Daí que eu minha fui também. filha, né? E, e eu fui entendendo que precisava, que tudo interferia, né, e comprometia o quadro dele, né, e dificultava, né, tipo, desde a alimentação, né, o que ele comia desencadeava crises, né, a água que ele bebia, se não fosse uma água com uma qualidade, né, cheia de produtos químicos, que é essa água que chega, né, na nossa casa, infelizmente, né, desregulava ele. Então, tudo, né, ia afetando ele, os remédios não davam conta, eu já tinha experimentado uma infinidade de remédios, né, para ajudar nesse controle, né, que é necessário ainda, né, ele toma vários remédios, é importante esse cuidado, essa atenção, esse acompanhamento médico. Uma coisa não exclui a outra, né, doutora Lília? É complementar, são terapias complementares. Porque também só o medicamento também não equilibrava, né? Exatamente. A medicina integrativa, o conceito já é esse, né? Você vai integrar diversas técnicas que vai favorecer a otimização da saúde. Então, pode ser alopatia, pode ser ozônio, pode ser a terapia neural, alimentação, detoxificação. Então, é um conjunto de coisas. A gente não tem a intenção de excluir nada, porque tudo tem um papel importante em cada caso, né? Exatamente. E assim, ele toma várias medicações, né? E para controlar a crise, ele não consegue ficar sem essas medicações. Mas as medicações também trazem efeitos colaterais, né? Eles são processados no fígado, então sobrecarrega fígado, né? Uma questão assim que ficou muito marcada para mim quando eu comecei a fazer o ozônio no Vinícius, né? Foi a parte respiratória dele, que ele tinha pneumonia assim, de repetição, porque era muita secreção, muita mucosa, né? E, e aí, já quando eu percebia que ele ia, né, entrar, né, numa inflamação, numa infecção, eu entrava com ozônio, né? E ele melhorava e não precisava entrar mais nos antibióticos, né? E já faz assim mais de 15 anos, né, que o Vinícius não toma antibiótico, que ele há mais de 10 anos ele não é internado por nada, né? Então assim, é um controle, né, da saúde dele como um todo, um bem-estar, né? Sim. E vamos lá falar um pouquinho dos benefícios do ozônio para o corpo da gente. Como é que ele atua no nosso organismo, doutora Lívia? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é o ozônio, né? Pode ter pessoas aí que não conhecem o ozônio. O ozônio é um gás, ele é um gás que ele já existe na atmosfera, a gente tem a camada de ozônio em volta da Terra que nos protege contra os raios ultravioletas, né? Porque senão não existiria vida aqui no planeta Terra. Então, o controle da temperatura na Terra é feito por essa camada de ozônio.
Então, o ozônio, na verdade, a gente já tem os benefícios do ozônio na atmosfera que nos protege. E em 1840, 39, 40, ele foi descoberto por um físico alemão, identificou a molécula do ozônio, né? E na Primeira Guerra Mundial, ele já foi usado para tratar os soldados, porque imagina que você está numa guerra, aqueles ferimentos, então eles já começaram ali a identificar e a usar o ozônio como uma terapia benéfica para a nossa saúde, restabelecimento das funções do organismo. O ozônio ele tem inúmeras ações no organismo, por isso que ele é considerado uma panaceia na medicina. O que é uma panaceia? É um medicamento ou um gás, por exemplo, o ozônio, que ele age em diversas doenças, porque as doenças, elas normalmente têm bases comuns. As bases normalmente é inflamação, infecção e falta de oxigenação. Essas três bases, o ozônio atua aí. Ele faz o quê? Ele modula o sistema imunológico, estimulando as células competentes do corpo. Então, só aí você já tem um grande benefício. Como ele estimula o sistema imunológico, você vai ficar mais fortalecido o corpo para combater infecções. Outra ação do ozônio é que ele melhora a oxigenação dos tecidos através de dois mecanismos. Ele estimula a liberação de óxido nítrico, causando uma vasodilatação, e ele também melhora o metabolismo das hemácias. E com isso, ele impede, quando essa membrana das hemácias ela está regulada nesse metabolismo, ela impede o empilhamento das hemácias. Então, as hemácias vão ficar todas soltinhas, facilitando o fluxo dela e levando mais oxigenação aos tecidos. Quando você tem mais oxigenação nos tecidos, o que acontece? Você tem melhor aporte dos nutrientes, que chegam mais facilmente às células, e também você tem maior detoxificação. Então, quando a gente tem essa oxigenação dos tecidos, você melhora a saúde de cada célula. Outra ação do ozônio importante é a melhora da ação das mitocôndrias. O que as mitocôndrias fazem? Elas são organelas celulares que produzem ATPs, energia. Sem energia, o nosso corpo não funciona. Então, se você tem maior quantidade de energia, você vai ter uma melhor função de cada célula. Essa é uma função muito importante. Outra ação que ele tem no nosso corpo, quando ele modula o processo inflamatório. E com isso, quando você diminui o processo inflamatório, você pode favorecer com que o organismo ele use energia não para combater a inflamação só, porque ele vai usar a energia do corpo. O nosso corpo ele é inteligente. Ele prioriza o quê? A vida. Então, se você tem lá uma infecção, por exemplo, e você tem que manter a homeostase do organismo. Mas o que é mais importante para você sobreviver? É combater a infecção naquele momento. Então, ele vai dar uma parada nos mecanismos de reparo para combater a inflamação. Imagina se você tem uma inflamação contínua no corpo. Os mecanismos de reparo vão ficar deficientes. Então, o ozônio diminui esse processo inflamatório, com isso as células têm maior poder de reparação. Por isso que ele é usado também, né, nas feridas, para cicatrização, né? Esse foi um dos primeiros efeitos aí usados lá na Primeira Guerra. E ele também tem uma ação fungicida, bactericida e viricida. Com isso também favorece a melhora do funcionamento do nosso sistema, do corpo. Por quê? Se você também usa energia para estar combatendo fungos, isso aí todos os dias, todos os instantes, a gente tem contato com vírus, fungos, bactérias. Imagina que né, numa casa, a quantidade de fungos que tem, mesmo que a gente não veja, mas tem muitos fungos. Isso exige muito do nosso organismo, né, para estar combatendo o tempo todo esses germes, né? Então, essa ação
do ozônio também ela é muito importante. E a analgesia, ele é importante que ele vai diminuir a inflamação que causa dor. É a inflamação. Se diminui a inflamação, diminui dor. E ele também, ele atua no sistema redox do nosso corpo. Nosso corpo, ele produz o tempo inteiro radicais livres, através do metabolismo das células. Quando o seu corpo tem que combater uma inflamação, ele gera radicais livres. E os radicais livres, eles lesam os tecidos, lesam as células. E o ozônio, ele faz um equilíbrio desse sistema redox. E estimula as enzimas antioxidantes, combatendo, então, a formação desses radicais livres. E aí você vai ter, então, uma melhor qualidade dos tecidos. Então, por isso que fala assim, o ozônio cura, trata 260 doenças. Como que pode isso? Por causa de todas essas ações que ele tem, né? Então, quando a gente indica, né, o ozônio, o doutor La Ribeira até fala assim, o médico que usa ozônio pode ficar até preguiçoso, porque tudo é ozônio, tudo o ozônio resolve. Então, e realmente é assim, na minha prática clínica, né, então tem uns 12 anos que eu faço ozonoterapia, eu já vi inúmeros casos, assim, de cura, de resolução. Eu trabalhei muito tempo com câncer e sempre usava o ozônio lá como coadjuvante, nunca excluí a quimioterapia ou radioterapia, mas o ozônio entrando como aí um coadjuvante, né, o ozônio diminui muitas ações, efeitos colaterais da quimio e da radioterapia, por causa de todas essas ações que eu já falei. E ele também favorece, facilita, né, a ação desses agentes quimioterápicos, favorecendo a oxigenação. Ele leva mais fácil para aquelas células. Então, doutora Lília, quando a gente está falando de transtornos do desenvolvimento, né, é um espectro bem amplo também, né? E nisso, assim, são muitas comorbidades, né, que acabam surgindo, né? Crônicas, né, de repetição, infecções, inflamação, né, dificuldade de sono, questões comportamentais, desbiose intestinal. A gente sabe que tem muita coisa, né, associada, né? Quando a gente fala no ozônio, ele pode contribuir num espectro muito grande, né? Para essas comorbidades, né? Para auxiliar no cuidado dessas questões que muitas vezes são crônicas e difíceis de serem cuidadas com medicamento, né? Exatamente. Então, imagina, você citou o caso do seu filho. Ele vivia tendo infecções. Uhum. Como que pode ser a regeneração e o desenvolvimento do sistema nervoso se o corpo está gastando energia para combater a infecção? Então, ele não pode ter um desenvolvimento adequado, né? Ele vai priorizar o combate à infecção. Então, quando você usa o ozônio e você está controlando essa tendência que maior número de infecções, né? Porque a pessoa, no caso, autismo, paralisia cerebral, tem uma dificuldade maior do sistema imunológico também. Então, você usando o ozônio, você vai favorecer com que o sistema nervoso central ele possa se desenvolver mais, porque ele não tem que ficar gastando energia lá para combater a infecção. Então, o ozônio... Ele ainda vai trazer mais energia, né? Porque ele vai atuar a nível mitocondrial, gerando energia, né? Exatamente. Para a pessoa, né? E a Soninha está até aqui, a cuidadora do Vinícius está assistindo, e ela não vai me deixar mentir, né? Recentemente, né, eu tenho feito uso do ozônio diário, né? Com o Ozox, que a gente vai falar daqui a pouquinho também um pouquinho dele, né? Da diferença do da ozonioterapia medicinal, né, e do Ozox, né, o que ele oferece e qual é a diferença, mas é impressionante, assim, o que mudou a energia dele, né,
E ela fala, Ana Paula, ele agora não para, ele quer subir dessa escada, né? Coisa que ele não fazia, né? Ele ficava muito tempo dormindo, né? Então é isso, o organismo ele é sábio, como você disse, o corpo é sábio. Então ele vai juntando energia para cuidar do que é mais importante, né? E ainda tem essa história de que o ozônio a gente chama de um superoxigênio, não é? E você imagina esse superoxigênio, né, indo para o cérebro, né? Então, o que que ele vai trazer de benefícios, né? Exatamente. Ele, com essa produção maior de ATP e maior oxigenação, ele favorece a regeneração neural. Então, hoje a gente sabe que a neuroplasticidade depende muito desse nível de ATP, da oxigenação, dos nutrientes. Então, quando você usa o ozônio, você está todo dia favorecendo esse desenvolvimento. Por isso que ele está criando aí novas habilidades, querendo fazer novas coisas. Por quê? Está regenerando o tecido neural, né? Além disso, quando você diminui a inflamação do corpo, você também, o que acontece? Você regula o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o sistema simpático e parasimpático. Quando Aham. você tem o equilíbrio desses dois sistemas, o seu corpo, os sinais neurais, eles chegam melhor às células do corpo. Então, você tem uma melhor sinalização neural. Quando você está num estado de infecção, inflamação, o que o organismo fica? Em estado de alerta, só o simpático lá, atuando, porque realmente precisa. E quando você está nesse estado de alerta, você cria uma imunossupressão, vasoconstrição. E aí, o que acontece? Para todos os processos de regeneração. Então, essa ação do ozônio também, né, nessa regulação do sistema nervoso autônomo, ela é muito importante nos casos de desenvolvimento, até de depressão, ansiedade, altera, muda tudo isso aí. Contribui Essa, para o cérebro, né, funcionar de uma forma melhor também. E aí, com certeza, vai ser percebido, né, de diversas formas, né, inclusive no cognitivo, memória, atenção, aprendizagem, né, o cérebro funcionando melhor, é lógico que ele vai contribuir em diversas áreas, né, ele amadurecendo, inclusive, né, já que a gente está falando aí de desenvolvimento, né, o cérebro é o último órgão a amadurecer, né? Então, vai auxiliando aí também nesse processo também de amadurecimento desse cérebro, né? Doutora exato. Lília, vamos falar um pouquinho da diferença do ozônio medicinal para o ozônio que recentemente, né, eu conheci através da sua indicação também, né, que é o ozonioterapia terapêutica, né? Como é que ela funciona? Porque assim, quando o Vinícius era pequeno, eu só conhecia a ozonioterapia medicinal, então ela era feita via retal, via auricular, né, endovenosa, então precisava de um especialista para fazer, né? E eu fazia quando ele estava em crise. E agora ele tem uma nova possibilidade aí. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho da diferença de um para o outro. Então, eu também, até mais ou menos uns 40 dias atrás, só conhecia essas formas de aplicação do ozônio, né? Que é a ozonoterapia medicinal. Então, eu trabalho muito com aplicação retal, endovenosa, alto-M maior, alto-M menor, aplicação tópica, auricular. Usava muito a aplicação auricular para alteração, melhora do sistema nervoso central. E continuando a história lá do meu pai, né? Então, ele usou o ozônio nesse tempo todo, esses 12 anos. Eu acabei ensinando a minha mãe a aplicar o ozônio retal, porque eles moram distantes de mim, né, 800 quilômetros, e, e ele ficou bem nesse tempo todo. E agora, em dezembro, início de janeiro, ele voltou a ter dor precordial. Eu falei, gente, é impossível, né? Com o ozônio, como que ele voltou a ter dor?
E aí eu fui conversando com a minha mãe, ela falou que tem uns 6 meses que ele não mais aplicava ozônio. Não quis mais aplicar ozônio retal. Eu perguntei, né, para o universo, aquelas coisas que eu não acredito em coincidência, como que eu vou fazer a aplicação do ozônio para o meu pai agora? E aí, num grupo lá de médicos, eles postaram uma live sobre ozonioterapia. Eu adoro ozônio, então sempre estou estudando. E quando eu abri a live lá, era falando sobre esse aparelho, Ozox, que na verdade ele é um sanitizador de ambientes. Então, até então, eu achava que a gente nunca podia respirar ozônio. E realmente, eu mesma já tive caso de eu estar aplicando ozônio, sala toda fechada, e eu aspirei um pouco de ozônio e comecei a tossir. E aí, melhorei, tomei um pouco de água, melhorei. Então, o meu conceito anterior é que a gente não podia respirar ozônio. Mas eu nunca prestei atenção qual é a dose de ozônio que você pode respirar. Então, existe uma normativa NR15 que define que você pode respirar ozônio, estar no ambiente com ozônio em uma concentração de 0,08 ppm. Então, você pode ficar durante 48 horas por semana nessa concentração de ozônio. Então, eu conheci esse aparelho, que é o sanitizador de ambiente. A gente nunca fala que ele faz ozonioterapia, não faz. Ele é um sanitizador de ambiente que emite uma concentração de 0,06 ppm, ou seja, menor do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Pelas normas internacionais, você pode ficar no ambiente até 0,10 ppm. Então, ainda é um pouco mais do que a brasileira. E aí, foi relatado, né, nessa live sobre vários casos onde as pessoas colocavam o aparelho no ambiente e poderiam ficar no ambiente. Por quê? Até então, os sanitizadores de ambiente que eu conhecia, você não poderia ficar no ambiente, porque realmente é tóxico para você ficar, porque a emissividade desses aparelhos é de 0,50 ppm. Uhum. E é Superior. feito só para sanitizar aquele ambiente sem as pessoas estarem lá e depois terminava, as pessoas poderiam entrar porque já ia diminuir, né? Exatamente. Então, com esse sanitizador, com essa emissão alta, você tem que colocar, fechar tudo, né, para o ozônio não sair, deixa lá o sanitizador durante 1 hora, depois você abre tudo, espera uns 15 minutos para você entrar no ambiente, porque a concentração realmente era muito alta e você pode ter realmente alterações na parte respiratória. Mas aí me apresentaram, então, esse aparelho que era de emissividade de 0,06 ppm, e ele já existe há 7 anos, esse aparelho, eu só conheci agora, uma coisa do Lamento universo, né? também não ter conhecido antes, principalmente na época da pandemia, né? Aquela preocupação, né, com a contaminação, né, das pessoas estarem no mesmo ambiente, né, de você ser contaminada. Então, tudo chega no momento certo, está tudo certo. Exato, com certeza. E aí eu falei, gente, mas será que né, apesar de todos os relatos lá, a gente entra lá no grupo, tem inúmeros relatos de melhora da saúde, mas eu, como, né, ozonoterapeuta, comecei a questionar, será que essa dose tão baixa de ozônio vai ter uma ação sistêmica? Falei, bom, só testando. Aí levei o aparelho lá para casa dos meus pais, no interior de Minas, e coloquei meu pai para dormir com esse aparelho. E, para minha surpresa, 2 noites após estar com o aparelho, ele parou de ter precordialgia, dor precordial, dor no peito. E pôde parar de usar o Isordil. Então, olha como a ação foi rápida, né? 2 noites apenas. Então, hoje já tem 40 dias que ele está usando e continua lá fazendo uso capinando, né? Todas as noites lá dorme com o aparelho. E facilitou muito, porque a minha mãe também já está com quase 80 anos, ela está cansada, ela não. E aquela coisa, né? O ozônio retal ele é excelente para o organismo, mas tem os incômodos da aplicação. E ela toda vez tinha que brigar com ele, porque ele não queria e tal.
Agora não, agora põe lá no quarto, dorme, tem o benefício do ozônio, e ela também pode ter o benefício do ozônio. Então, Doutora Lília, a gente pode, tipo, fazer uma comparação como se fosse uma homeopatia da ozonoterapia? é isso que eu vejo, né? Porque você vai recebendo microdoses de ozônios diárias que vai gerar uma homeostase no seu organismo. Todos os dias vai estar regulando tudo isso que eu já falei aqui: inflamação, sistema imunológico, o sistema redox. Então, vai melhorando a função geral do organismo todos os dias. Imagina isso ao longo do tempo. Agora tem 40 dias que eles estão usando. Eu estou usando também há 40 dias. Eu já mudei, já observei assim, a qualidade do meu sono mudou demais. Eu achava que eu dormia bem. Hoje eu via que eu não dormia bem, tem um sono muito mais profundo. Hidratação do cabelo, incrível. Eu nunca pensei que, né, é um benefício, né? A pele fica muito mais clara, melhor. É, então, é maravilhoso, assim, muitos benefícios, muito, muito, muito mesmo. E aí, pensando, né, nas crianças com transtornos de desenvolvimento, né, assim, eu percebo algumas vantagens, né, de não ser invasivo, né, essa coisa de ter que aplicar, furar, né, ou fazer via retal. Às vezes ela tem que ficar parada, né, para poder fazer o manuseio, né, é desconfortável, às vezes, né, desafiador fazer, né, manter o tratamento. Então, eu percebo assim uma vantagem muito grande, né, na utilização do Ozox, além de você cuidar do ambiente, né, porque por mais que a gente limpe, que a gente mantenha os cuidados, né, a gente não mata, né, fungo aqui, por exemplo, é uma região muito úmida, né? Calor e umidade, então assim, é perfeito para proliferação de fungos, bactérias, vírus e tudo mais, né? Então, você cuida do ambiente, então você também já está tirando um fator que é estressante, por exemplo, meu filho para essa questão respiratória, a alergia, né? Então já era, por mais que eu cuidasse, né, da imunidade dele, fortalecesse ele e tudo mais, é, sempre estava ali com secreção. Então, agora ele não fala, né? Mas ele se comunica do jeito dele, né? Então, uma das formas dele dizer que não está gostando da situação é ele tossir, aí, sabe, ficar reclamando. E sempre foi uma tosse muito secretiva, porque era natural dele, assim, né? O medicamento gera muita secreção, então era um processo meio que constante e que eu estava sempre cuidando, né? E que de vez em quando complicava um pouquinho, eu entrava com ozônio, né? E agora a constância, né? A gente poder cuidar de uma forma permanente, né? E de certa forma preventiva, né? Então não vai chegar a complicar, porque a gente está cuidando, né? Exatamente. Então eu percebo assim um benefício muito grande para o Vinícius. A gente começou bem recente, né? A usar o Ozoxar, né? E já percebi essa questão da respiração dele, da energia dele que mudou, né? Da disposição dele, a pele dele, ele sempre teve muita espinha, né? A pele dele já mudou, a, a respiração dele também, ele tinha adenoide, né? Inchava, isso tudo é processo inflamatório, né? Regrediu, né? Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, esse ano, então, tá fazendo muito calor, muito calor. Então,
tudo que desregula o Vinícius desencadeia crise convulsiva nele, né? Porque é a questão dele, é epilepsia de difícil controle, né? Então, assim, esse ano ele não desregulou, assim, sabe? Mesmo com esse calorão que está fazendo, né? E lembrando, beber bastante água, né, doutora Lilian? Porque é uma das recomendações, né? Então, para o ozônio poder também agir de forma melhor no organismo, né? Exatamente. O ozônio ele estimula, né, o sistema redox e o sistema antioxidante. Então, ele vai facilitar a eliminação de toxinas do corpo. Se Sim. você está desidratado, essas toxinas vão ficar mais tempo para serem eliminadas. Então, você precisa de tomar água. Então, assim, com esse aparelho, é isso que você falou, Ana. Para mim, é a realização de um sonho, porque eu trabalhei muito tempo no SUS, durante um tempo até usei o ozônio até assim, de forma voluntária, né? Porque era como podia fazer antes a medicina, na medicina, em 2018 que teve essa regulamentação. É recente, né? Recente. E eu tinha um sonho realmente que o ozônio chegasse em cada pessoa, né? Em cada lar, porque o benefício é muito grande. Então, quando eu conheci esse aparelho, eu falei, nossa, eu vou realizar meu sonho. Poder Já pensou que chegar na casa das pessoas, né, doutora Lília? E E a aí, gente vê os depoimentos aqui, ó. Tem uma pessoa falando aqui, ó. Estava em casa, minha cachorrinha tem alergia atópica, melhorou demais. Minha filha está dormindo melhor. E seu intestino também. Minha disposição é outra. Doutora Lília é sensacional. então, Nossa médica também. isso aí que é magnífico, né? Você pensa bem assim, para você fazer a ozonoterapia medicinal, ela tem o seu lugar, ainda tem, né? Claro que Aham. tem. Mas para você ter acesso, você precisa de ter acesso a um profissional capacitado. Muitos locais não têm esse profissional, então, às vezes, eu, por exemplo, atendo muito online, então tem muita gente que mora lá no interior da Bahia, do norte, não tem acesso ao ozônio, então eu nunca podia indicar o ozônio, Aham. praticamente nunca. E hoje eu indico o aparelho, por quê? Porque a pessoa vai ter em casa esse benefício. Sim. E você tendo um aparelho desse em casa, você não beneficia só você, você beneficia a família inteira, Família, né? até os cachorrinhos, né? Os pets. Então, para mim, foi realmente um presente. Eu até falei lá com o engenheiro, né, que desenvolveu esse aparelho, porque, assim, para você produzir essa quantidade mínima de ozônio e manter esse nível de emissividade, Sim, você precisa ter tecnologia para isso, sim. né? Para produzir um aparelho que produz uma concentração alta, você não precisa de tanta tecnologia, mas para você produzir esse nível que é seguro para o ser humano, Aham. precisa de muita tecnologia. Então, para você ver como que esse aparelho é produzido, a tecnologia que é usada, é muito sensacional. Assim, é uma pessoa que quem desenvolveu esse aparelho foi Gleidson, que ele chama. Ele ficou aí desde 16 anos que ele estuda sobre ozônio. Então, é realmente uma pessoa que tem interesse, né? Que o ozônio chegasse também em cada lar. Então, para mim, realmente, eu estou É, muito surpresa, e assim, a com... tecnologia nacional, né? Então, assim, toda assistência é feita aqui também, se der alguma questão, né? Mas é durável, né? É um equipamento resistente, né? Você Então, está com o aparelho aí, Ana, para você eu mostrar? tô com o aparelho aqui, ó. Mostra aí um pouquinho do aparelho. Ele vem nessa maleta, né? Ele está aqui dentro, mas a gente não tira ele daqui de dentro. Ele, por esse lado aqui, ele puxa, né, o oxigênio e aí transforma em ozônio, sai por aqui, né? E aí aqui tem um time, a gente liga na tomada, a gente não tem que refil, não precisa repor nada, é só ligar na tomada, que pela corrente elétrica ele transforma
o ozônio, o O2 em O3, né? E aqui tem o timer que você pode configurar para 15, 30 ou 45 minutos, né? De exposição. E aí ele desliga automaticamente por 1 hora e religa, né? Isso tudo para poder garantir também, né, que o equipamento ele continue funcionando adequadamente, né, para ele não esquentar, né, para não sobrecarregar. E também assim, ele já sanitiza o ambiente, já fica ali fazendo a função, né, durante um tempo, e aí depois ele religa de novo para manter esse ativo, né, o ozônio no ar, né? Exato. Então é muito fácil, né, muito simples de ser utilizado. E a forma que eles também divulgam, né, esse conhecimento, né, que é na rede, né, doutora Lilian, é pela indicação. Você usa e aí você indica para uma outra pessoa, né? E então, assim, é uma família mesmo, né, que acaba se tornando, né, por você querer também que outras pessoas vivenciem também esses benefícios, né, do, Exatamente. do Oxox, né, do Oxoxar. Doutora Lília, E, tem uma pergunta aqui relacionada à vitamina C e o ozônio. Como é que fica essa questão aí? então, o ozônio, ele é inicialmente um gás oxidante, né? E a vitamina C, antioxidante. Então, se você... só que não... Essa concentração de ozônio que a gente usa, ela é microdose. Então, não tem problema você tomar uma vitamina C, por exemplo, de manhã e usar o ozônio 2 horas depois. É o tempo que você precisa de ter aí para poder ter ação melhor do ozônio. E também quando você está, por exemplo, até aconteceu comigo, eu coloquei o ozônio muito próximo do meu nariz, assim, para sentir o cheiro, o Ozox mesmo. E comecei a tossir também. Fui lá, tomei 1 grama de vitamina C. Por quê? Ele é oxidante, eu tomei um antioxidante, que é a vitamina C, e neutralizou a ação do ozônio. Mas não tem nenhum problema de você usar esse sanitizador, você usa durante a noite, de manhã você toma a vitamina C, não tem interferência, porque o tempo de duração do ozônio, ele age muito rápido no organismo. Então, não tem contraindicação. Então, pode usar a vitamina C normal, né? Pode. E vai ajudar, como trata o intestino também, né? A questão da desbiose. Então, vai auxiliar também, né, na absorção dos nutrientes e até no medicamento, na ação do medicamentosa, né? O medicamento, às vezes, é até mais eficiente porque você está utilizando o ozônio, não é? Exatamente, porque ele aumenta a oxigenação dos tecidos, melhora o fluxo sanguíneo. Então, os nutrientes vão chegar muito mais facilmente às células, né? E isso aí otimiza a ação de vários medicamentos, inclusive da quimioterapia, por exemplo, né? Sim. E também no caso Então, do meu filho, né? Por exemplo, ele toma muitas medicações, ele vai ajudar no detox, que é limpar o que não, né? O que não faz bem, né? Porque sobrecarrega fígado e tudo mais. E a ação do medicamento vai funcionar melhor, né? Então, realmente, espero também mais para frente dar um depoimento ainda melhor, né? Porque você imagina, são 22 anos, né, de um quadro de inflamação crônica, né, que é um sistema que é muito inflamado, que eu sempre vim, né, cuidando, né, com as ferramentas que eu tenho, né, e com as ferramentas possíveis, né, que eu vou conhecendo e, e acredito que o ozônio agora vai contribuir ainda mais para ele, né? Já contribuía, né? Para você ter noção, assim, ele que eu falei, né? Ele nunca mais tomou antibiótico, né? Nossa, já faz, sei lá, já perdi a, a noção de quantos anos, né? E
Então, eu acredito que daqui para frente vai só contribuir ainda mais para o quadro geral dele, né? E melhorar no desenvolvimento dele, que eu acho que a proposta é essa, né? Exato. É, é o que a gente fala, né, doutora Lília? A gente não tem como prometer cura para nada, né? Mas um bem-estar e qualidade de vida, eu acredito que, assim, é garantido, né? Porque, como a senhora disse, né? O ozônio, ele faz detox, ele desinflama, ele tira a dor, ele traz energia para a gente, né? Então, assim, quanta contribuição está trazendo para esse organismo, né? E para viver bem. E o nosso objetivo é esse, né? É Exa- viver bem, é qualidade de vida. Exatamente. A gente vê cada vez mais, né, toda hora tem uma ameaça aí de uma pandemia, disso, de uma nova virose. Imagina você ter na sua casa esse benefício que você está sanitizando seu ambiente. Você chegou da rua, pode ter tido até contato com o vírus, mas você entrou ali no ambiente, aquele vírus já vai ser neutralizado. Isso tem laudos lá da Unicamp, provando, né, a eficácia desse aparelho com a sanitização do ambiente. Então, se você chegou da rua e está emitindo ali partículas de vírus, rapidamente essas partículas de vírus elas vão ser degradadas. E aí você não vai ter risco de contaminar a sua família também. Né? É muito sensacional isso, né? Eu, É, realmente, assim, é incrível e não é à toa que a gente escolhe compartilhar com as outras pessoas para que chegue para mais e mais famílias, né? Para que possam viver melhor, viver com qualidade. A gente vê depoimentos incríveis, né? Nos grupos lá de bem-estar, mesmo de melhora, pessoas voltando a andar, voltando a viver, né? A ter autonomia, a cuidar da própria vida, né? E aí estão perguntando aqui como é que pode adquirir, entrar em contato com a gente, né? Porque é pela rede, eles não vendem na fábrica, né? então, Então, em é contato ter aí com a Ana, né? algum representante, né? Alguém que tenha que seja representante, né? Eu sou a representante da Osox, e quem quiser procurar, né, conhecer mais, ter mais informação, é só entrar em contato, né, que a gente vai dando os caminhos todos aí, né, de como chegar, como Olha aí, adquirir o seu. Oi? no seu Instagram tem como eles entrar em contato com você também? Tem. Olha, estão colocando o telefone aqui, mas aí fica difícil que depois, quando acaba a live, o telefone não fica gravado, né? As mensagens, né? Eu vou salvar aqui, né? A nossa conversa para poder compartilhar com outras pessoas, para que cheguem para mais famílias, né? Que a gente possa compartilhar, né? E entre em contato no direct aqui, conversa, pergunta, que a gente entra em contato, certo? Isso, exatamente. Então, eu agradeço muito aqui, né, essa oportunidade, a Ana, principalmente, que quando eu conheci o aparelho, pensei muito nela, e várias crianças que eu já atendi também, porque realmente, às vezes é muito complicado, né, as crianças aceitarem esse ozônio retal e essa dificuldade desse acesso. E então eu agradeço por ela ter aceito, né, esse desafio de estar experienciando o Ozox e observando o benefício, né, porque trata-se do filho dela, né, e a gente pensa muito na família, né, quando você conhece uma coisa que pode trazer essa qualidade de vida melhor. E não só para ele, né? Para ele você percebe para a família toda, né? Para mim, a gente está nessa fase aí da pré-menopausa, né? Já o corpo já começa a mudar, né? E já percebe com o uso assim outra disposição, outra energia, né? Então é isso, a gente só benefícios, só ganhos, né?
Exatamente. Muito bom mesmo. Eu espero que você, né, se tiver alguma dúvida também, pode mandar direct para mim sobre o ozônio, para a Ana, que a gente vai respondendo aí. E espero que vocês se abram também, né, para conhecer essa nova possibilidade do ozônio, levar esse benefício para cada um de vocês, para suas famílias. E o interesse da empresa é que a gente leve o conhecimento Isso. também, né, do ozônio a cada um. Por isso foi escolhido esse sistema de rede, porque nesse Uhum. sistema de rede você não está vendendo um aparelho, você está levando o conhecimento do ozônio, que Exato. muito, posso dizer assim, que deve ser 20% da população que conhece o ozônio. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. E a ideia é levar esse conhecimento para o mundo, né? Com Eu já morei na Holanda certeza. e também lá fora não é diferente. O conhecimento do ozônio não chega, não é difundido nem lá fora. Muita gente não conhece o ozônio. Realmente é um trabalho que é para ser feito para quem quiser ser representante, ou mesmo para quem recebeu o benefício e levar para as outras pessoas. Essa é a proposta da empresa, levar o benefício do ozônio para cada lar. Ah, já estão falando aqui, ó, já vou trazer para os Estados Unidos. Então, com certeza, vai chegar no mundo todo essa tecnologia que é nacional, que não tem reclamação. Você pode entrar, né, no Reclame Aqui, buscar. Esses anos todos é um equipamento assim muito resistente, né, de qualidade, tem toda uma assistência, tem todo um cuidado no pós-venda também, né? Você adquiriu, você vai ter toda a assistência, né? Está terminando o nosso tempo aqui de 1 hora já de bate-papo. Agradecer a oportunidade, né, a doutora Lilian, vir aqui trazer esse conhecimento para a gente, né, e contribuir para que chegue a mais e mais famílias, né? Gratidão a todos aí que estiveram presentes na live. Gratidão à Ana, né, por organizar esse encontro e também trazer a experiência dela com o uso do ozônio. E estamos à disposição aí para tirar dúvidas, só mandar o direct para mim ou para a Ana, tá bom? Eu vou gravar aqui e a gente pode compartilhar depois, multiplicar, né? E Isso, tirar dúvidas também, de repente depois marcar novos encontros, falar sobre, né, temas mais específicos, né? exato. Vocês podem sugerir aí também, tá bom? Então, Beijo, tá bom. obrigada, gratidão. Estão agradecendo aqui a live, né? Eu que sou grata por ter essa oportunidade, tá bom? Também. Gratidão a todos. Um abraço. Um abraço.